não existe ninguém que conheça você mais do que você mesmo. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, se você quer saber como você é, pergunta para os outros. E a gente sabe que a opinião das outras pessoas é importante ao longo do processo, mas a opinião das pessoas não pode ser uma determinante diante das escolhas que só você é capaz de fazer. Diante de muitas vezes você sentir dores e só você saber exatamente onde é que está doendo. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Gente, vamos chegando porque hoje a gente vai fazer um bate-papo tanto quanto diferente. Como vocês bem sabem, é muito difícil entrar nos finais de semana para falar a respeito de alguma coisa, mas aproveitei a oportunidade hoje para a gente discutir um pouquinho sobre alguns aspectos. Essa semana eu fiz uma pesquisa que falava sobre merecimento, né? Eu perguntei se as pessoas mereciam ou acreditavam que mereciam receber presentes, e ao longo da pesquisa eu tive a percepção que muitas pessoas, e me surpreendi por sinal, de que muitas pessoas colocaram que deveriam trabalhar o merecimento. Portanto, hoje eu quero trazer para vocês alguns fatores, né? Eu falo que a única forma de concorrer com as grandes emissoras é a gente trazendo para todo mundo uma tomada de conhecimento e, de fato, o avanço para o próximo nível do processo evolutivo. Enquanto algumas pessoas estão assistindo TV, eu acho que até faz sentido, mas para mim faz muito mais sentido estar estudando e poder estar aqui com cada um de vocês trazendo um pouquinho de conhecimento, né? Trazendo um pouquinho da nossa arte, um pouquinho daquilo que nós temos a oportunidade de aprender e poder aí transmitir, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, como todas as vezes a gente sempre faz, a oportunidade que a gente tem de levar essa mensagem para mais pessoas, e eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão aqui comigo. Quero mandar um beijão para Caroline, um abraço para o Cláudio Pellegrini, que está aí com a gente, a Mariana Ventura. Bom, sejam todos bem-vindos, e a galera vai entrando, né? Como vocês sabem, eu sempre aviso quando eu vou fazer live, mas hoje, sabe quando você acaba de sair da ducha e tem um insight? Eu tive um insight, falei, bom, hoje eu quero falar sobre 5 coisas importantíssimas para que a gente tenha a oportunidade de trabalhar uma das coisas mais sensíveis e ao mesmo tempo mais importante ao longo do nosso processo de evolução. E para falar sobre os 5 passos dessa busca, que bom, olha lá, a Mari falando, beijão tio, minha mãe já tá aqui do meu lado, que coisa boa, um beijo pra vocês. Bom, vamos lá então, gente, que maravilha, é muito bom quando a gente tem a oportunidade de ter uma interação, a galera falar com a gente, e olha aí, tá a mãe e a filha assistindo, isso é incrível, isso é maravilhoso. E é necessário que a gente consiga de fato levar essa mensagem para mais pessoas. Então eu quero começar falando sobre o que é merecimento, né? Quando a gente tem a oportunidade aí de falar sobre inteligência emocional, não existe falar sobre inteligência emocional, não existe falar sobre qualquer outro tipo de questões que nós possamos nos empoderar ou buscar conhecimento ou até mesmo dialogar, sem antes nós falarmos da importância que tem de você saber exatamente quem é você na tua essência, né? Sem você se autoconhecer. E o autoconhecimento nada mais é do que a oportunidade e a capacidade que a gente tem de entender qual é o nosso próprio funcionamento. Há quem diga que existe como controlar as emoções, mas a pergunta que eu tenho é, você consegue entender quando você é provocado por alguém, qual será a sua reação? Quando fala sobre controlar as emoções, a gente começa a entender que nem a nossa vida está no nosso controle, né? Quanto mais as nossas emoções nós conseguimos fazer a gestão. E o que é você fazer a gestão? Primeiro de tudo, quando você começa a entender qual é o seu funcionamento, como você funciona, o que te deixa bravo, o que te deixa com raiva, o que te deixa triste, o que te deixa infeliz, ou de alguma forma o que te deixa muito alegre,
né? E não tem como antever a reação de nada da nossa vida. É claro que quando nós vamos falar, por exemplo, sobre cuidados com a saúde, nós temos a predisposição de praticar exercício, de comer melhor, de forma saudável, e com esses aspectos é natural que nós vamos ficando cada vez mais distante daquilo que pode, de alguma forma, agredir o nosso organismo, ou enfim. Mas é muito interessante que mesmo sabendo que alguns alimentos agridem os nossos organismos, nós temos o costume, de fato, de comer, por exemplo, fast food. Quem não gosta, né? De comer aquela pizza de mussarela, aquela portuguesa ou o que quer que seja. E natural que alguns condimentos que tem ali, por mais que sejam condimentos alimentícios e que são cultivados de alguma forma, a gente sabe que se utiliza-se de agrotóxico e tantas outras coisas. Mas por que eu estou trazendo essa explicação para que a gente consiga entrar necessariamente diante dos 5 fatores que nós temos que trabalhar para entender o quão nós somos merecedores de tudo que nós temos, de tudo que nós vivenciamos. E eu costumo sempre dizer, e me arrisco a dizer, que todos nós só somos capazes de colher exatamente aquilo que plantamos. Partindo desse pressuposto, nós conseguimos entender que o merecimento ele é algo que você precisa primeiro entender se você realmente merece. Eu gosto de falar sobre o merecimento porque não existe trabalhar o merecimento sem antes você plantar alguma coisa na vida de alguém ou plantar algo na vida de si mesmo. Então, primeiro de tudo, quando você tem a oportunidade de olhar no espelho, o que reflete não é outra pessoa a não ser você. E muitas das vezes nós temos a capacidade de nos olhar realmente como somos. Não existe ninguém que conheça você mais do que você mesmo. Às vezes a gente ouve as pessoas dizendo, se você quer saber como você é, pergunta para os outros. E a gente sabe que a opinião das outras pessoas é importante ao longo do processo, mas a opinião das pessoas não pode ser uma determinante diante das escolhas que só você é capaz de fazer. Diante de muitas vezes você sentir dores e só você saber exatamente onde é que está doendo. Eu costumo sempre dizer, eu atuei muito tempo na área da saúde e eu sempre falava para as pessoas que estavam no mesmo ambiente comigo, e muitas das vezes eu cuidava de idosos, e aí eu dizia o seguinte, quando alguém disser para você que está sentindo qualquer tipo de dor, é porque realmente a pessoa está sentindo alguma dor. E muitas das vezes a gente trata a dor do outro como se fosse qualquer dor. Por exemplo, quando a pessoa diz que está em depressão, a primeira coisa que os pais falam, a primeira coisa que as pessoas que estão em volta dizem é que é frescura. Não, a pessoa está querendo se vitimizar, tá querendo que as pessoas tenham dó dela. E na realidade, a gente precisa entender que se a pessoa está dizendo que está com dor, eu acredito verdadeiramente que realmente ela está com dor. E aí eu não consigo saber em qual nível que ela está com dor, porque eu não sou ela. Então, a primeira observação que eu quero trazer para que a gente trabalhe o merecimento é, se você quiser anotar, fique à vontade. Eu preciso entender que eu não sei a que ponto está a dor do outro. Porque a dor, ela tem vários níveis, né? Eu costumo sempre dizer que a dor, ela começa pequena e quando você não cuida, ela vai se potencializando, ela vai crescendo exponencialmente. E na vida da gente é diferente? Não é diferente. Às vezes você está sentindo uma dor porque você entregou a tua capacidade de fazer gestão das suas emoções, como por exemplo, as pessoas falam sobre responsabilidade afetiva, mas muitas das vezes as pessoas não querem saber como é que está o sentimento do outro, como é que está a vida do outro, qual é a reação do outro diante de qualquer coisa que nós falamos. E é importante que a gente comece a observar que ter merecimento de algo, de fato, é uma coisa que a gente precisa notar, porque muitas das vezes a pessoa não vai dizer que está sentindo uma dor. Mas se você conhece a pessoa, se você convive com ela, se você sabe que essa pessoa tem determinado comportamento e ela muda de uma forma muito rápida, você precisa entender que é necessário ligar o sinal de alerta, porque essa pessoa está passando por alguma situação de desconforto ou algum problema ou alguma dificuldade que não está conseguindo resolver. E qual é o nosso papel diante disso? É de fato olhar para a pessoa como ela merece ser vista, sem julgamento. Todas as vezes que eu estou dando um treinamento, por exemplo,
Eu digo sempre que a primeira coisa que a gente faz dentro da sala de aula, não existe certo ou errado. Cada um pode falar da dor ou da alegria em uma velocidade, tendo uma capacidade cognitiva de muito mais absorção. Outras pessoas, por exemplo, podem ter déficit de atenção, ou seja, você não consegue ter uma constante diante daquilo que você está discutindo ou diante dos fatores que você está vivenciando, mas é natural que as pessoas sempre vão te julgar. E aí o que você precisa entender é, o que as pessoas estão dizendo ao meu respeito, de fato diz mais sobre ela ou está falando sobre a minha capacidade, está falando a respeito de mim mesmo. E aí eu particularmente tenho uma matéria chamada Cultura de Feedback. E a cultura de feedback é a capacidade que você tem, primeiro de olhar para o espelho e se enxergar. Como que eu estou vivenciando a minha vida? Como que é o meu estilo de vida? Como que é a minha filosofia de vida? Qual é a minha busca? Quais são os meus porquês? E aí quando você tem clareza do porquê que você está aqui, do porquê que você existe, do porquê que você busca o que você busca, do porquê que você acredita que você deve ou merece fazer algo e por que aquele algo precisa ter um retorno para você. Quando você começa a entender os porquês, haja vista que você começa a entender que não é por acaso que você faz o que faz. Não é por acaso que você vê como vê, não é por acaso que você vive como vive. E numa noite como essa, por exemplo, algumas pessoas estão em outros lugares, outras pessoas estão regressando dos seus eventos, e é muito importante que nós tenhamos a oportunidade de se enxergar. E talvez parte de você pense que, tá, tudo bem, eu preciso e eu mereço ter o que eu mereço, mas eu não recebo. E aí nós temos, de fato, a oportunidade de olhar para o outro e entregar para o outro a capacidade mental, neural e cognitiva e neurocognitiva de fazer com que a nossa emoção esteja na mão dele, ou dela, ou de outrem. Né? Então, primeiro de tudo, para que você trabalhe o merecimento, você precisa entender qual é a sua capacidade de entender o quanto você merece. Nossa, Felipe, que coisa complexa. Eu preciso olhar para mim, trocando em miúdos, e entender realmente aquilo que eu mereço. Eu costumo sempre dizer que a energia que você emite é a mesma energia que você atrai. Então, partindo desse pressuposto, quais são as energias ou as frequências vibratórias ou neurocognitivas que você tem emitido, emanado para as pessoas? Será que as pessoas que estão se aproximando de você são pessoas que têm pensamentos evolutivos e tão evolutivos e são co-criadores de conhecimento e são geradores de grandes transformações, ou são pessoas que estão vivendo na malha fina do ó céus, ó vida? Né? E quantas vezes nós entramos nessa vibração, né? Eu estava conversando agora à tarde, inclusive, com um grupo de pessoas, e eu estava falando a respeito das doenças, né? Às vezes nós entregamos para o médico, e não desmerecendo o médico, e não dizendo que você não tem que acreditar no diagnóstico que ele te traz. Eu quero deixar bem claro isso para você. Mas é importante que você saiba que o médico, ele é um profissional que estudou para fazer o que faz, que tem uma alta capacidade de conhecimento dentro das doenças ou das predisposições, e que por muitas vezes eles irão nos orientar a respeito das coisas, mas eu estava falando da importância que tem também de você tomar consciência de que você não tem que entrar na vibração energética de que eu não posso comer mais nada, eu não posso fazer mais nada, eu tenho que parar minha vida. Não! Se você, porventura, está numa frequência ou está atravessando algum momento delicado de enfermidade, por exemplo, eu preciso entender que a enfermidade existe. E, naturalmente, eu tomo conhecimento dela. Mas, mais do que a existência da enfermidade, eu preciso mentalizar que tudo que eu vou fazer a partir de então vai culminar para que eu seja curado. Porque se você já parou para perceber que existem pessoas, por exemplo, que quando estão com câncer, essas pessoas, enquanto não descobrem, elas vivem uma vida completamente high-stake, na velocidade da luz. E quando elas descobrem, com poucos dias dali, muitas vezes essas pessoas acabam desfalecendo. Por quê? É como se você colocasse atrás das tuas costas, uma montanha
muito pesada. E por que eu estou dizendo o que eu estou dizendo? Porque para nós falarmos a respeito do merecimento, nós precisamos entender que muitas das vezes nós estamos colocando fardos nas nossas costas, palavras de pessoas que não caminharam com a gente, que não sabem da nossa luta, que não sabem das nossas buscas, e nós estamos priorizando isso. As pessoas que nós estamos nos comunicando, nos conectando, nunca estão entrando em vibrações de melhor, elas só reclamam de tudo. E é natural que quando você reclama de tudo, você atrai para perto de você pessoas que só reclamam. Então, a primeira tomada de consciência que eu quero trazer para vocês, e a Mariana está aqui reforçando, fardos que não são nossos. Ela falou uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Ela colocou: a mamãe diz que não posso dar poder ao outro para me fazer mal. É isso mesmo, Mari. Você não pode. Nós não podemos deixar a nossa capacidade de tomar as nossas decisões, de fazer as nossas escolhas na mão dos outros. Então, o primeiro passo para que você trabalhe o seu merecimento é ter uma mentalidade flexível. E o que é ter uma mentalidade flexível, Felipe? Ter uma mentalidade flexível é você ter a capacidade de entender que a tua verdade ela não é absoluta, e talvez ela seja absoluta somente para você. Eu costumo sempre dizer que as pessoas têm um provérbio que diz que a sua liberdade começa quando termina a minha, e na verdade eu sou completamente contrário a esse provérbio. Porque a tua liberdade começa e a minha começa também, mas precisa haver um respeito. Talvez você não tenha a mesma opinião que eu, você não concorde com as mesmas coisas que eu estou dizendo, mas você precisa respeitar a minha capacidade de trazer um conhecimento, e tá tudo bem se a sua visão for diferente, e que bom que é. Porque quando nós vamos buscar, por exemplo, na filosofia, nós vamos ter a percepção de que vários filósofos contaram ou falaram, por exemplo, a respeito do mito da caverna, de formas completamente diferentes. E o mundo só é mundo porque nós precisamos questionar. Nós precisamos entender que existem múltiplas formas de você pensar em uma questão e trazer vários parâmetros, defender a sua tese de acordo com a tua visão de mundo. E quando eu digo que precisa ser flexível e que isso está relacionado à sua visão de mundo, é porque cada pessoa vê de uma forma. Eu costumo sempre dizer que cada um de nós somos um mundo, e partindo desse pressuposto, eu preciso estar aberto a entender que talvez as minhas percepções não sejam como a percepção do outro. Talvez a minha visão não seja como a visão do outro. E o que eu preciso fazer? Preciso respeitar. Se eu não concordo com a opinião de outrem, o que eu posso fazer? Se for pedida a minha opinião, eu posso dar a minha opinião. Eu posso dizer: olha, existe uma forma diferente de fazer isso. E como seria? Sugira. Você vai sugerir para alguém se é possível. E aí, se a pessoa acreditar ou achar que faz sentido para ela a sua sugestão, ela vai tentar fazer de forma diferente. Então, ter uma mentalidade flexível nada mais é do que a capacidade de entender que a minha verdade pode ser absoluta? Sim. Mas ela é absoluta para quem? Para mim. E que o outro não tem que concordar com tudo que eu digo, com tudo que eu penso ou com tudo que eu falo. A contraposição, de acordo com aquilo que eu estou dizendo, faz parte do processo. Porque de duas a uma, ou eu vou potencializar minha linha de pensamento para fazer a minha construção de acordo com aquilo que eu acredito, ou eu vou, de repente, fazer pequenos ajustes que vai culminar na melhora do processo, na mudança. Eu costumo sempre utilizar a metáfora do telefone. Olha que interessante, né? Se nós formos olhar a tecnologia há anos atrás, existia o telefone e eram poucas pessoas que tinham, poucas famílias que tinham, senão as famílias que tinham poderes aquisitivos maiores. Mas o mais interessante é que o avanço tecnológico trouxe aquele celularzinho pequeno que só servia para... trouxe o bip. Do bip foi o celular, e aí o celular você fazia ligação e conseguia encaminhar mensagem. Com o avanço da tecnologia, você começou a ter uma tela maior, uma visão maior, uma funcionalidade maior. E se você for prestar atenção, hoje nós temos nesse celular, que é o que eu estou usando para me comunicar com você, além de uma vitrine ou uma TV ao vivo, diferente daquela que precisa de satélites, e que, claro, a gente sabe que há uma conexão de satélite para que a gente possa nos comunicar, mas a percepção que a gente tem é de que hoje nós temos um computador, a gente consegue fazer tudo pelo celular. Ou seja, o avanço tecnológico nos permite estar conectados com outras pessoas de várias partes do mundo, mas também, de alguma forma, tem nos afastado do convívio que nós temos muitas vezes
as pessoas que estão do nosso lado, ou que estão no mesmo município que nós, ou que estão quilômetros de distância, mas que dá pra gente se encontrar, que dá pra gente, de repente, pra eu que esteja no Capão Redondo, encontrar alguém que esteja no Tatuapé, ou esteja em Arthur Alvim, mas as pessoas perderam isso. E eu estava conversando com um amigo ontem, eu estava falando pra ele exatamente sobre isso. Os dispostos sempre se atraem. Porque nós somos reis e rainhas em ficar inventando desculpas. Ah, eu não fiz porque X, eu não fiz porque Y. E na realidade a gente esconde a verdadeira realidade. É de que, olha, eu não fui porque eu não quis. E eu não preciso inventar desculpas para que eu diga que não quis ir aonde não fazia sentido para mim. Então a primeira tomada de consciência dentro desses 5 passos é ter a mentalidade flexível. Você não é obrigado a nada. Se você não quiser ir a algum lugar, ou porventura estará alguém lá que não faz sentido pra você, tá tudo bem você não ir. E comunique a pessoa que convidou por que você não vai, sem precisar ficar dando muita explicação. Entende? Uma outra coisa é, faça afirmações positivas. Eu falei isso ainda há pouco. Você percebe que tem pessoas que tão negativas, e de tão negativas que são, elas conseguem nos contaminar. Você deixa de acreditar na tua bondade, você deixa de acreditar na tua capacidade. Eu gosto sempre de falar uma frase que é muito interessante, que é sobre você não fazer o que não é para ser feito. É sobre você ter a capacidade de olhar e dizer, bom, se não é bom para mim, por que eu vou oferecer para o outro? O que dizem ao seu respeito diz mais sobre o outro do que sobre você mesmo. Olha a fofoca. É muito interessante, a fofoca só existe por 2 motivos. Primeiro, porque tem alguém que recebeu, e depois porque tem alguém para ouvir. E você percebe que a fofoca, ela é como um telefone sem fio. Quando chega na pessoa, já chega tudo completamente distorcido. Então por que ao invés de falar para alguém que não vai resolver determinada situação, eu não falo direto para a pessoa? Ah, eu tenho uma indiferença com você, tá? Então vamos se acertar. Ah, eu tenho uma visão distorcida de você, tá? Então pergunta pra mim, tira sua dúvida comigo. Não tem outra pessoa que vai conseguir falar ao meu respeito melhor do que eu mesmo. Porque eu sei como é que eu funciono, eu sei como é que eu sou, eu sei aquilo que eu falo, eu sei aquilo que eu ouço, eu sei aquilo que eu busco, eu sei aquilo que eu penso. Então, quantas vezes eu e você estamos entregando para outra pessoa o poder de escolher o que nós vamos fazer, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, como que iremos falar? E aí nós vamos nos anulando da nossa própria capacidade de fazer as nossas escolhas, de trabalhar com o que nós amamos, de buscar aquilo que queremos, de nos conectar com pessoas que fazem mais sentido. E é justamente isso. Quantas desculpas você tem se dado, por exemplo, porque você acredita que você pode dar o presente pro outro, mas por que você não merece presente? Que você pode dar amor pro outro e quando o outro te dá amor, você fica, tá querendo alguma coisa. É interessante que isso acontece muito com os nossos pais e na maioria das vezes é verdade, tá? Mas não é unânime, não é sempre. Já percebeu a criança, por exemplo? A criança, quando quer alguma coisa, ela começa a mimar os pais, né? Então, fica mais carinhosa, chega mais perto. Acontece muito isso em mercado ou quando esses pequeninos vão em lojas de brinquedo, né? E é muito interessante, porque a criança, inconscientemente, ou na verdade de forma consciente, ela começa a se aproximar para chamar atenção e mostrar aquilo que ela quer de alguma forma. E muitas das vezes a gente está próximo de pessoas e que nós invalidamos essa capacidade de realmente demonstrar o afeto que a gente tem o costume, né? A gente sempre anda na defensiva. Por quê? Porque às vezes as pessoas, por você tratá-las com respeito, por você tratá-las de forma cordial, por você tratá-las com carinho, acabam misturando as coisas. Acabam achando que você tá dando em cima, acaba achando porque você elogiou. E quem não tá acostumado com elogio, é natural que a primeira impressão que tem é tá dando ideia em mim, tá afim de mim. E na verdade não é nada disso. Entende? E algumas vezes pode acontecer isso, claro que pode, mas eu preciso pensar. Qual é a minha visão com relação a tal pessoa, a tais fatores, aquilo que eu visualizo? E talvez parte de mim acredita que o que a pessoa está falando pode ser uma indireta ou não, e que isso vai ser uma determinante de acordo com a minha visão de mundo, mas na maioria das vezes a gente trata as pessoas bem. E eu falo sempre o seguinte: eu não aceito ser tratado menos do que a forma que eu mereço. Eu sou um príncipe, eu me trato como um príncipe. Quem me acompanha sabe, essa semana foi uma correria total.
E eu parei um momento pra mim. Eu falei, bom, eu preciso ir à manicure pra fazer a unha, preciso cuidar da minha pele porque eu gosto, preciso comprar uma roupa legal porque eu gosto, preciso me vestir bem porque pra mim faz sentido. Preciso tomar o melhor café no melhor lugar, e o melhor lugar, talvez, pra mim tomar café seja sentado na calçada. Sabe aquele copo americano que a maioria das pessoas não gosta porque fala que é copo de pinga? Pra mim faz sentido, muitas das vezes, sentar na calçada com uma pessoa legal e tomar o café naquele copo. Talvez tomar o café num copo de plástico. E não é só sobre o café, é sobre a pessoa que eu me conecto. É sobre a companhia que eu estou, porque muitas das vezes nós estamos tomando cafés em companhias de gente que nem merece a nossa presença. Essa é a grande realidade. Eu postei uma mensagem no meu status, ontem inclusive, e eu disse o seguinte: se porventura você tiver a oportunidade de tomar um café comigo, entenda que naquela oportunidade você vai tomar o seu melhor café. E não é porque é o melhor café ou porque é comigo. É porque, primeiro de tudo, uma linguagem de amor, uma das 5 linguagens do amor é o tempo de qualidade. Então, quando eu tenho a capacidade de parar para ir tomar café com alguém, cara, essa pessoa tem sim que se sentir privilegiada porque está tomando um café com a melhor pessoa. Porque para eu sou a melhor pessoa. E para você? Se você precisa trabalhar o merecimento é porque você precisa entender que você é a melhor pessoa. E eu vi uma frase muito interessante que dizia o seguinte: às vezes, as pessoas precisam entender o seu valor porque quando te perdem, elas precisam entender que é uma perca. Às vezes a gente valoriza tanto as pessoas que nos pisam, que nos colocam para trás. Inclusive a mensagem do dia hoje foi: aprenda a se valorizar. Porque é esse mesmo valor que as pessoas vão te dar. A forma que você se vê é exatamente a forma que as pessoas vão te ver. E as pessoas, muitas das vezes, só nos procuram quando precisam de alguma coisa. Então, vamos parar de estar à disposição de quem só nos procura quando quer alguma coisa? Quando você pode servir? E por que você só serve o tempo todo? Será que você não pode sentar numa mesa como eu sentei ontem e alguém vir e me servir? Para eu me sentir honrado, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade, quem vai tomar café comigo sabe, quem toma café comigo sabe, os colaboradores da empresa que eu sou gerente sabe, e todos os dias quando eu faço café para eles eu digo: esse é o melhor café que vocês irão tomar hoje. Para os meus patrões, eu sempre digo, quando eu vou servi-los: esse é o melhor café que vocês irão tomar hoje. Então, por que eu recebo melhor? Porque eu tenho a oportunidade de, quando eu ofereço para alguém, eu ofereço melhor. Até para uma pessoa em situação de rua, quando eu sinto que, quando me pede um almoço e eu vou até um lugar buscar, eu compro refrigerante da melhor marca, da marca que eu tomo. Eu compro a comida que eu gosto de comer e eu pergunto: olha, qual comida que você gosta? Por quê? Porque eu entendi que tudo aquilo que eu faço um dia volta para mim. Mas não é só sobre fazer e fazer. Eu também preciso trabalhar o meu merecimento. E é natural, porque eu não preciso cobrar nada de ninguém. É natural que aquilo que eu dou, o melhor de mim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de trazer, de doar para alguém, de levar alguém, ou de estar com alguém no meu consultório, de estar com o meu paciente, de estar com os meus alunos, ou estar treinando empresas, eu dou o melhor de mim. Para que as pessoas também, de alguma forma, entendam que talvez elas não doem o melhor delas para mim, mas que elas precisam doar o melhor para alguém. Então, o que eu quero dizer para você que está aqui comigo será que você tem dado o seu melhor em tudo que você está fazendo? O mais interessante de tudo é que eu trabalho com o celular o tempo todo, e quem me acompanha sabe. E muitas das vezes é desafiador eu ter que ficar sem o celular. Porque é minha ferramenta de trabalho, é onde eu atendo os meus pacientes, é onde eu consigo visualizar as pessoas que dialogam de alguma forma comigo. Mas é muito interessante que muitas das vezes eu deixo ele de lado porque eu não quero ser. Porque você ser é diferente de estar. Se for para estar com alguém, se for para estar num compromisso, se for para estar numa relação, esteja por inteiro. Quando você estiver com a pessoa, esteja por inteiro, esteja por inteira. Não esteja com a pessoa e o teu pensamento lá no mercado. Não esteja com a pessoa e o teu pensamento esteja lá no parque. Não esteja com a pessoa e o seu pensamento esteja nas nuvens, titubeando. Esteja ali. Esteja presente. Se faça presente. Ouça com atenção. Entenda que suspender o julgamento é a oportunidade e a capacidade que a gente tem de entender que, tá, tudo bem, eu não vou julgar o outro. Ó, tem alguém pedindo pra entrar aqui. Vamos ver quem é? Deixa eu ver quem é, gente.
Deixa eu ver. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Esteja. Só esteja. Esteja por inteiro nas suas relações. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Oi? Eu acho que foi errado, gente, mas tá tudo certo. Bom, então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é você ter a oportunidade e a capacidade de estar. Esteja. Se você for fazer algo, se você não quiser fazer, na boa, diga eu não quero fazer. E tá tudo bem se você não quiser fazer. Mas se você for fazer, faça da melhor forma. Apresente da melhor forma. Talvez você não esteja no emprego dos teus sonhos, na empresa da sua vida ainda. Mas se você puder, esteja por inteiro. Felipe, eu estou numa empresa que talvez não faça sentido para mim, tá? Mas enquanto você estiver aí, faça o que fizer sentido para você, até que você esteja na empresa que faz sentido para você, e aí você vai fazer exatamente o que faz sentido. Louco isso, né? Deu um embaralho agora na cabeça da gente. O que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é, se você... Bora nos aviões. Claudinha, entra aí! O que eu quero dizer para vocês é, se vocês estão aonde estão, talvez você está porque você precisa, e não porque você quer estar. Mas se você escolhe estar ali, mesmo que seja pela tua capacidade ou pela tua necessidade, vamos fazer o seguinte, começa a entender que ali tem que ser o melhor lugar para você. Porque talvez aquele lugar que você tanto reclama é o que te dá o ganha-pão, é o que faz com que você pague o aluguel, que você compre a roupa, que você tenha a oportunidade de tomar o café que você toma, de comer a comida que você come. E a prática da gratidão tem tudo a ver com merecimento, tá, gente? É muito interessante isso, porque eu trabalhava numa instituição de treinamento e eu trabalhava na operação, na área comercial. Eu entrei lá como consultor de negócios. E fui subindo de área. Olha, a Claudinha falou gratidão, mas hoje quero ser ouvinte. Maravilha, Claudinha, é sobre isso. Então, o que acontece? Eu trabalhei nessa instituição durante alguns anos. E é uma instituição que eu tenho um amor, um carinho muito incrível. Não só pelo treinador, mas eu tenho pela instituição em si, porque a instituição se conecta exatamente com a verdade que eu acredito, com o propósito que eu acredito, que é de transformar a vida das pessoas através do autoconhecimento. E aí, todos os dias, eu sempre, ininterruptamente, agradecia. Eu chegava, sentava na minha sala, na minha mesa, e agradecia a Deus e o universo por mais um dia. E as pessoas passaram a observar que todo dia o meu rito era agradecer. E eu falava gratidão Deus, gratidão universo, gratidão céus, gratidão árvore, gratidão vida, gratidão por todos os colaboradores, gratidão pelo meu patrão, gratidão pela minha patroa, gratidão pelo cara que vem entregar o pão, pelo carteiro que vem trazer a carta, gratidão pela mulher que está varrendo a rua, pela mulher que está... E comecei a verbalizar essa gratidão, a mandar para o universo a gratidão de forma que ele conectasse com as pessoas que também estavam sendo gratas pela vida, pelas pessoas que estavam sendo gratas por tudo aquilo que fazia sentido para elas. Até que o meu apelido na empresa ficou de gratidão. E aí, no dia do meu aniversário, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou tirar da mala. No dia do meu aniversário, eu fui presenteado pela minha equipe com a camiseta da gratidão. E aí, por que eu estou trazendo e dizendo o que eu estou dizendo? Porque, além de você ter uma mentalidade flexível, você precisa ter palavras de afirmação. Você precisa, literalmente, entender que tudo aquilo que você verbaliza, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você projeta, vai acontecer. Mas existe uma palavra bem pequenininha que nós precisamos respeitar. Para que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer, você precisa respeitar o processo. E muitas das vezes você vai se deparar com pessoas que estão vivendo o mesmo processo que você, mas outras que estão vivendo processos diferentes. E aí é claro que quando a gente encontra pessoas que estão em fases diferentes, dentro de processos, a visão delas com relação ao processo que você está vivenciando vai ser uma visão muitas vezes distorcida, ou uma visão fácil de ser compreendida. E muitas das vezes a tua forma de olhar o outro, ou a outra em que esteja,
em um outro caminho, em outro passo de evolução, pode ser também da mesma forma diferente ou até mesmo confusa. Mas cada um tem uma fase. Cada um tem uma forma, por exemplo, de viver a dor do luto. Algumas pessoas, quando vivem o processo de luto, elas ficam 7 dias submersas ou reclusas dentro de casa ou dentro dos seus ambientes, e existem pessoas que vivem eternamente o luto, porque não conseguiram superar a dor da perca. Só que é muito interessante porque se nós formos trabalhar de forma racional o fator da morte, e aí do que a gente sente falta? Não é simplesmente da ausência da pessoa, mas é daquilo que morreu com elas. Do carinho, do acolhimento, da compreensão, da busca, da torcida, do merecimento, do tempo de qualidade, das palavras de afirmação, da demonstração de afeto. São várias coisas que quando cada pessoa que gera em nós um luto de uma forma muito profunda, morre com elas. Todas essas coisas. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo talvez você precisa olhar para dentro de si mesmo e de si mesma e respeitar o processo que você está vivenciando. E se perguntar, o que eu preciso aprender dentro do processo em que eu estou vivendo? Entende? O que eu preciso entender? O que eu preciso ver que eu não estou vendo? E aí é pedir para Deus, para o universo ou para a tua espiritualidade te trazer clareza. Por que as pessoas te tratam como te tratam? Será que a forma que as pessoas estão te tratando é a mesma forma que você está tratando as outras pessoas? Será que você está recebendo o que você está doando ou você está recebendo o que você tem que receber? Eu costumo sempre dizer que as pessoas que me tratam menos do que um príncipe são pessoas que vão me perder rápido e vão entender porque vão me perder. Porque eu faço questão de, quando estou com alguém, fazer com que a pessoa se sinta a melhor pessoa do mundo, porque isso faz sentido para mim. Eu amo me sentir. Olha que interessante, eu fui fazer algumas intervenções estéticas ontem, como por exemplo, uma limpeza de pele, as minhas unhas. E aí o mais interessante de tudo é que quando eu cheguei, tinha uma equipe preparada. Gente, olha que coisa linda. Tinha uma equipe preparada para me receber. Então, uma moça me recebeu, a recepcionista me recebeu na porta, que me levou para uma outra moça, e essa moça me levou até o local onde eu faria os primeiros procedimentos, perguntou se eu me sentia confortável de sentar naquela poltrona, perguntou para eu se eu queria uma almofada, e de repente, quando eu sentei, uma outra moça veio e perguntou, você quer café ou quer cappuccino? E aí eu pedi um cappuccino, e em seguida do cappuccino elas me trouxeram um bolinho, olha que coisa, um bolinho de chuva, e para finalizar a cereja do bolo, elas me ofereceram chocolate. E olha que interessante. E por que fizeram o que fizeram? Porque essa mesma, a dona da empresa, quando vai na loja que eu gerencio, eu não trato ela menos do que ela merece. Nenhum cliente. Às vezes o cliente entra lá na empresa e não vai comprar absolutamente nada. Mas eu faço questão de perguntar se ele está bem, se ele aceita um copo com água, se ele aceita um café, se ele aceita um chocolate, uma bolacha. Por quê? Porque eu entendo que tudo aquilo que a gente faz um dia volta para nós. Então, se você precisa trabalhar o seu merecimento, e por isso você está aqui comigo, que bom que nós estamos aqui, que bom que nós estamos juntinhos, coladinhos. Então, primeiro de tudo, eu falei sobre ter uma mentalidade flexível. Eu falei sobre a força das palavras de afirmação, que é ter pensamento positivo mesmo. É você olhar e dizer, bom, eu quero alcançar coisas maiores. E por que você pensa pequeno? Por que é uma casinha, um carrinho, uma balinha, um batonzinho, uma maquiagenzinha? Não, se você merece o melhor, por que não o melhor? Tenha o melhor, queira o melhor, doe o melhor, transfira o melhor que você puder. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo, poxa Felipe, quando a gente vai no treinamento, você sabe que ali tem outras pessoas que vai hackear aquilo que você está entregando, não tem problema. Se for para fazer o bem para a vida de outras pessoas, não tem problema. O conhecimento só é conhecimento quando eu tenho a oportunidade e a capacidade de passá-lo. Eu não tenho problema em entregar a mina de ouro para quem está buscando. Por quê? Porque eu entendi que tem lugar para todo mundo. Se você tiver que brilhar, você vai brilhar no lugar que você estiver. Por mais que o lugar seja obscuro, por mais que as pessoas não tenham a mesma visão que você, tá tudo bem. Faça a tua arte, faça o teu melhor. Se for para se entregar, se jogue mesmo. Ah, Felipe, tá, mas eu vou me frustrar. Para de se antecipar, você não sabe se vai dar certo ou não. Tem pessoas que fracassam antes mesmo de arriscarem. Então, peraí, como seria se você tentasse? Vamos lá.
Vê se dá certo, experimenta, talvez seja diferente. Talvez não seja o que você esperou e o que você vai tirar não é talvez aquilo que você buscou, mas você vai olhar e vai falar, poxa, essas coisas eu não quero cometer. Se você estava num relacionamento abusivo e saiu, tome cuidado para você não cometer os mesmos abusos. Nós vimos na live que eu fiz anteriormente falando justamente a respeito disso. Muitas das vezes nós nos tornamos aquilo que as pessoas fizeram conosco. Nós não cometíamos abuso psicológico, mas nós tivemos a nossa dignidade de alguma forma mexida, atrapalhada, zoada, bagunçada por alguém. E aí a outra pessoa que chega acaba tendo que quebrar ciclos para desfazer o resquício de coisas não tão boas que você carregou do seu relacionamento. Mas é possível fazer uma reprogramação, porque o que você precisa entender é que nenhuma pessoa é igual a outra. Assim como seus dedos das mãos, uma mão não é igual a outra. Então, talvez você vivenciou um relacionamento não tão bom e trouxe com você cargas pesadas. Como seria se você pelo menos tentasse viver a vida com mais leveza? Como seria se você tivesse a capacidade de olhar para dentro de si mesmo e entender que não é sobre o que fizeram com você, mas o que você vai fazer do que fizeram com você? Muitas pessoas, muitas vezes, disseram coisas ao meu respeito que não condiziam e não condiz com aquilo que eu sou, mas está tudo bem. Isso não é um problema meu, porque eu sei quem eu sou, quem convive comigo sabe quem eu sou. E vai falar ao meu respeito. E é muito interessante, porque muitas das vezes na vida a gente promete uma vida de fidelidade aos nossos melhores amigos e na primeira oportunidade que tem, essas pessoas simplesmente nos viram as costas, acabam falando coisas a nosso respeito, que nós tivemos a oportunidade e a capacidade de confidencializar. E aí o que fica mas espera aí, não era tão teu amigo e ficou falando a seu respeito? Disse coisas que não condiziam com o que realmente você é? Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é o que dirão ao seu respeito diz mais sobre o outro do que sobre si mesmo. Eu costumo sempre dizer que quem sabe muito da vida do outro não sabe nada sobre si. E talvez para você trabalhar o seu merecimento você precisa olhar mais para você. E parar de olhar para a grama do vizinho, parar de olhar para o relacionamento do vizinho. A gente sempre quer ter um relacionamento igual de alguém. Não, constrói o seu relacionamento, constrói o seu ciclo de amizade, constrói constrói o seu nicho de mercado, de pessoas, e de conexões, e de amigos, e enfim. Mas constrói a partir de você. Seja para o outro aquilo que você quer ser para você mesmo. Faça para o outro aquilo que você acredita que você merece. Então, Felipe, o que você está dizendo? Se eu for fazer um café, eu tenho que preparar o melhor café? Sim, prepara o melhor café. Se você gosta de comer a melhor bolacha, você não vai dar uma bolacha murcha para alguém. Eu não acredito que você vai fazer isso. E se você estava fazendo isso, coloca a mão na consciência, porque se você deu uma bolacha quiçá murcha para alguém, um dia você vai estar numa posição em que alguém também vai te entregar uma bolacha murcha, ou até mesmo estragada. Então tome cuidado, tome cuidado. Tome cuidado com o que você está plantando, tome cuidado com o que você está deixando de ver. Tome cuidado porque talvez você está perdendo o grande amor da tua vida por uma vaidade que não faz sentido nenhum, que não vai te levar do nada para um lugar nenhum. Tem um monte de gente que está assim. A sociedade brasileira está assim. Entende? Entenda que você não é as curtidas que você tem. Eu falo muito sobre isso. E tem alunos meus que estão aqui na live e que eu digo sempre, se uma pessoa se inscrever para o meu treinamento e uma pessoa estiver na minha sala de aula, eu vou dar aula para uma pessoa, e se eu dou de mim 200%, eu vou dobrar, eu vou triplicar, eu vou quadruplicar isso. Porque eu entendi que quem tem a oportunidade de ministrar algo para uma pessoa tem a capacidade para ministrar para milhares de pessoas. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo tem milhares de pessoas que têm milhares de curtidas. Tem grandes influenciadores aí, por exemplo, que têm milhares de curtidas e que quando não curtem, eles falam, não, gente, vai lá, dá uma curtida. Não, eu não sou as curtidas que eu tenho, não. Eu sou as pessoas que entram e me emociono de verdade de falar isso. Eu não sou as curtidas que eu sou, mas eu sou a diferença que eu tenho de fazer na vida das pessoas através do autoconhecimento. Eu sou quando alguém olha e fala, Felipe, eu assisti uma live sua, cara, e eu tive uma virada de chave, eu estava a ponto de acabar com a minha vida, e você disse uma coisa que me trouxe uma tomada de consciência. Eu falei, bom, eu preciso valorizar a vida, eu preciso olhar para mim. E é isso. Para mim não importa se eu vou ter 1000 curtidas, se vai ter 1000 pessoas aqui, mas se as pessoas que estiverem aqui
disserem para mim que o que eu trouxe de conhecimento, talvez você assista a live e a live inteira não faz sentido para você, mas uma palavra faça, para mim tá tudo bem, eu já zerei o game, entende? Então, por que eu quero dizer isso? Porque eu também era uma pessoa talvez como você que está me assistindo aqui. Quantas vezes eu deixei as pessoas falarem, validarem, dizerem que eu não era capaz de fazer alguma coisa, e eu acreditei naquilo como se fosse uma verdade absoluta, e eu ficava olhando para mim, me comiserando, dizendo, realmente, nossa, eu não vou conseguir, eu não... Não, mas quando eu entendi, eu falei, bom, peraí, eu vou para cima. Eu não vou deixar com que as pessoas digam o que elas querem dizer. Eu vou simplesmente entender que se é para mim, eu vou até o fim. E se lá no final não for o que eu esperava, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fui. Pelo menos eu me predispus a fazer o que eu estava disposto a fazer. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é que tudo que nós precisamos fazer é entender que somos capazes de ser quem quisermos ser. É muito interessante porque eu fui dar uma palestra na Faculdade de São Judas e eu tive a oportunidade de uma das alunas que participou da minha palestra me fazer a pergunta do milhão. E ela perguntou para mim assim, Felipe, o que fez você chegar onde você chegou? E eu disse para ela, o segredo é um só. Deixa eu te contar uma história. Eu, por muitas vezes, gostei de participar de vários treinamentos, de várias palestras, de ouvir várias pessoas. E eu vou tomar um pouquinho de água porque eu estou emocionado ainda, gente. E muitas das vezes, eu disse para ela, sabe o que eu fazia? Todas as vezes que era anunciado que alguém ia subir no palco, eu estava lá olhando para a pessoa e aplaudindo. Porque talvez eu não conseguia, eu não tinha uma visão do todo da história de vida dela, mas alguma coisa eu sabia, alguma referência eu fui buscar. E aí o que eu disse para ela foi, aprenda a aplaudir as pessoas que sobem no palco até que chegue a sua vez. Então, quando eu subi no palco para palestrar para mais de 300 jovens do Instituto Ser Mais, eu tive o privilégio de dizer para aqueles jovens que estavam ali esse grande segredo. E é isso que eu quero trazer para você que está aqui comigo também. De que você consiga olhar para aquilo que você está buscando e entender que você vai passar pelo processo, e muitas das vezes esse processo vai ser dolorido, vai ser doloroso, você vai esperar que pessoas da tua família te estimulem a chegar, você vai esperar que os amigos que estão próximos de você te estimulem a ir adiante, e muitas das vezes, deixa eu te contar um segredo, muitas das vezes você não vai ter o apoio de ninguém. Eu costumo sempre dizer que a busca pelo sucesso, e o sucesso é o objetivo, e muitas das vezes o que você busca pode ser que te leve a viver uma carreira solo. Eu costumo sempre dizer que você ir sozinho pode fazer com que você chegue em algum lugar, mas você indo junto com alguém acelera o processo. Porque talvez parte de você saiba sobre uma coisa e se parte de outra pessoa sabe outra coisa, aquilo se soma e se encaixa e a engrenagem vai tendo uma mobilidade muito maior, uma flexibilidade muito maior, uma busca muito maior, uma entrega muito maior, partindo do pressuposto que 2 é melhor que 1. Sempre será 2 é melhor que 1. Talvez um faça. E 2 cabeças pensantes potencializa aquilo que um faz. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é encontre o seu talento, encontre aquilo que você ama fazer, porque senão você vai viver uma vida infeliz. Você vai viver um casamento infeliz, você vai viver uma fase infeliz da tua vida e na realidade é só você parar e olhar para você de acordo com aquilo que você merece. É só você parar e olhar para você da forma que você merece ser visto. Eu costumo sempre falar, e isso não é criticando a vida de ninguém, mas quando a gente ouve as pessoas falando dos seus cases de sucesso, elas não querem contar o que elas passaram para chegar até aqui. Os perrengues que passaram, como eu muitas das vezes, que fui estudar no Sebrae durante 30 dias, e houve vezes que eu tinha dinheiro para uma condução só. Então, para eu pegar o metrô, eu tinha que andar 2, 3 quilômetros da minha casa até o metrô para poder pegar o metrô e chegar mais rápido, encurtar o caminho. E isso para mim não foi vergonha, porque aqui a vida... Eu costumo sempre dizer, quem me acompanha há mais tempo sabe, que aqui é a live da vida real. Eu posto para vocês o meu dia a dia da vida real, do que acontece. Entende? Porque sucesso para mim é você ter a oportunidade e a capacidade de se alimentar. Sucesso para mim é você ter a oportunidade e a capacidade de sentar com alguém que você ama, olhar nos olhos, e muitas das vezes a pessoa está sentindo uma dor e você dizer para ela, eu tô aqui. Você não precisa dizer nada muitas vezes. Você só abraça, você só acolhe, você só ouve sem julgar, você só ouve sem dar pitaco, você só ouve. É isso.
Sucesso pra mim é isso. Sucesso pra mim não é ter dinheiro. Sucesso pra mim não é morar talvez na melhor casa, ter o melhor carro. Gente, o que tem de gente infeliz com a melhor casa, com o melhor carro, com o melhor dinheiro, o maior número de dinheiro, é só pra você entender. Ter dinheiro é bom, claro, é maravilhoso, é uma energia que eu amo. Eu sou apaixonado pela energia do dinheiro, porque a energia do dinheiro me faz dar os treinamentos que eu dou, oferecer o café da manhã que eu ofereço, fazer o material didático, comprar coisas que eu possa dar para os meus alunos, presentear os meus pacientes. A energia do dinheiro é maravilhosa, mas até para você atrair o dinheiro você precisa ter merecimento. Mas o que tem de gente avarenta, não existe trabalhar o merecimento sendo avarento, dando o pior para o outro, oferecendo o pior para o outro. Não, peraí, primeiro para mim. Então o que eu não quero pra mim, eu não posso oferecer ao outro. Primeiro pra mim. Eu quero sim ter o melhor tênis, eu quero sim ter a melhor camiseta, eu quero sim ter o melhor anel, eu quero sim ter a melhor joia, eu quero sim cortar com o melhor cabeleireiro. Claro que eu quero, você pode querer tudo. Mas o que você precisa entender é, neste momento, o que compete a você? O que verdadeiramente você pode? Tá, eu não posso cortar no cara que talvez corte o cabelo lá na Paulista, que é 100, 200, 300 reais. Tá, tudo bem. Mas eu tenho alguém que eu conheço, sei que corta bem, e lá é 25, lá é 30, lá é 40, lá é 50. Qual é a tua realidade? Tem uma porrada de pessoas que estão colocando uma maquiagem e tá, eu tô ostentando o iPhone, mas não tenho o que comer na minha casa. Eu tô ostentando a roupa da Nike, mas eu não tenho o que comer na minha casa. Eu tô ostentando os melhores restaurantes, as melhores baladas, mas eu tô devendo a minha vizinha, tô devendo a quitanda, tô devendo o mercadinho, tô devendo uma peça que eu comprei, tô devendo um perfume que eu comprei e não paguei. Então, não, você não vai merecer. Você não vai merecer nenhum. Você já viu algum pai ou alguma mãe dar um presente pro filho que foi mal criado? Pro filho que tá fazendo malcriação? Se ele faz isso, ele tá precisando de passar no psico. Tá precisando de um psiquiatra para reprogramar. Tá precisando de um terapeuta. Tá precisando de um psicólogo para reprogramar. Por quê? Por que tá precisando, Felipe? Porque se você quer trabalhar o merecimento, primeiro você precisa fechar as pequenas arestas. E aí você vem a partir das pequenas até chegar nas grandes. Existem pessoas que são boas cobradoras, mas pagadoras é só Jesus da causa. Para pagar é um cansaço. Tá, mas não paga o vizinho, não paga a vizinha, mas sabe o que acontece? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O código é pesado, pega o código aí. Se você tiver devendo alguém e tiver ostentando o iPhone, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá arrebentando o teu sistema. Você vai ser um miserável, presta atenção nisso que é pesado mesmo. Você vai ser um miserável com o iPhone. Pô, eu tô devendo a quitanda da vizinha lá, e tô ostentando a balada, o restaurante. Você só vai ser mais um miserável na balada ou um miserável no restaurante. Não vai ser diferente. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Não existe merecimento sem acerto de conta. Então começa a acertar as suas contas. Começa, tem pessoas que eu tô devendo lá de trás. Deixa eu falar uma coisa. Começa a buscar isso. Faz isso que eu tô dizendo pra você ver se a sua vida não vai andar, não vai caminhar exatamente como tem que caminhar. Não adianta você querer evoluir devendo alguma coisa, porque não existe evolução. Até a maquininha, quando você vai jogar na maquininha, sabe essas maquininhas que você pega ursinho no shopping? Primeiro você coloca o dinheiro. Você não fala pra ela, maquininha, deixa eu jogar aí, daqui a pouco eu coloco o dinheiro pra tentar pegar o urso. Não, primeiro você paga, depois você leva. E sabe qual é a chave? Sabe qual é o código? Se você não tiver para comprar, não fique devendo os outros para ficar bancando os seus luxos. Porque o outro, quando te vendeu porque confiou em você. O outro, quando te vendeu porque acreditava que você ia pagar. O outro, quando vendeu, e eu tô falando de venda, mas traz isso para tua vida. Seja pro seu relacionamento. Não fica devendo no teu relacionamento, deixando para trás o que você tem que resolver. Se tem que resolver, vamos lá, senta, olha no olho, joga limpo. Entende? Trabalhar o merecimento é isso. Tá, então peraí, você vai tratar o outro da forma que ele merece. Só que antes de tratar ele da forma que você vai tratar, explica pra ele. Eu acho interessante que alguns pais da atualidade são bem inteligentes, porque todas as vezes que vão corrigir os filhos, às vezes dando uma palmadinha no bumbum, e o fato de eu falar dar uma palmadinha no bumbum, não significa que eu estou de acordo com agressão, porque quem me conhece sabe que eu sou absolutamente contra qualquer tipo de violência, mas aí a pessoa te sinaliza. Fala, olha, deixa eu falar uma coisa, você tá ficando de castigo porque você fez X, Y, Z. Explica. Primeiro você vai dar uma advertência. Adverte a pessoa. Fala, poxa, fulano, isso aqui que você está fazendo não é legal. Gente, eu não vi, presta atenção, eu não vi
Eu ouço um monte de guru falando, não, você precisa quebrar 6 vezes para você poder mudar de vida. Isso é coisa do cão, isso é uma crença do diabo. Isso é coisa do cão. Você não precisa quebrar nada, não. Se você estudar, se você procurar as habilidades, desenvolver, buscar conhecimento, você não precisa quebrar para você ser uma pessoa de sucesso. Tem um monte de gente aí que obteve sucesso sem quebrar. Hoje nós temos os avanços tecnológicos que nos permitem ter vários acessos. A pessoa diz, ó, já tem a maldição, isso é a maldição dos pôneis. Já diz que você tem que... Ah, não, para você ter um relacionamento bom, primeiro você precisa provar 7 pessoas, 8 pessoas. Não, para com isso. Ah, Felipe, eu tenho dedo podre para relacionamento. Se você diz que você tem dedo podre para relacionamento, você só vai encontrar tranqueira. Você só vai se conectar com tranqueira. Então começa... Gente, são pequenas células de mentalidade, pequenas partículas de conhecimento que geram grandes coisas. Então começa a pensar para o futuro. O futuro é agora. O presente é agora. O passado é daqui a alguns segundos que já passou, mas o futuro é daqui a pouco. E daqui a pouco é daqui a alguns momentos que vai se tornar presente. É confuso isso, é maluco, mas eu quero trazer para você nesse domingo esses códigos e essas chaves de que você precisa ter uma mentalidade flexível. Você precisa ter palavras de afirmação que vai te colocar para cima. Se for para colocar para baixo, ó, sai fora. Sai fora de pessoas negativas, foge dessas pessoas que criticam todo mundo, vem pra você e fala da vida de todo mundo. E deixa eu te dizer uma coisa, se essa pessoa tá vindo pra você falar da vida de todo mundo, ela vai falar da tua vida pra todo mundo também. Guarda isso, pega esse código. Então, talvez você não tá alcançando o que você tá alcançando porque você tá dando ouvido pra quem não merece. A minha avó e a minha mãe sempre disse ao longo do nosso crescimento, do meu e dos meus irmãos e da minha irmã, quem se mistura com porco, farelo come. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem és. Com quem que você tá andando? Com quem que você está se relacionando? Qual é o seu nível de amizade? Qual tipo de pessoa que você tem níveis de amizade, que você se relaciona? São pessoas que estão buscando evolução? São pessoas que estão envolvidas com coisas que não condiz com aquilo que você acredita? Que você aprendeu com os seus valores? Se você está andando com esse tipo de pessoa, deixa eu falar uma coisa. A sua modelagem vai ser de acordo com as pessoas que você está andando. Se você é a média das 5 pessoas que você convive, e pasme, que todas as lives eu vou trazer essa retórica. Se você é a média das 5 pessoas que você mais convive, você precisa tomar cuidado com quem você está convivendo. Porque se você não está evoluindo em nada, você precisa repensar a tua rota, repensar a tua vida, repensar muita coisa. Eu sei que a tua cabeça deve estar aí, ó, de um enxame de coisas, e é natural, porque fica tranquilo, o nosso cérebro é tão inteligente que de tudo isso que eu falei, ele vai colocando nas janelas killer e ele vai encaixar cada coisa no seu lugar. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não queira fazer mergulho profundos em pessoas rasas. Tome cuidado que você vai se machucar. Talvez você está olhando para alguém que é só uma gota e acha que ali vai ter um oceano de coisas. Toma cuidado, porque às vezes você pode perceber que tem uma gota no chão e aquela gota pode te machucar. Porque são pessoas rasas. São pessoas que todas as vezes que você se conecta, nunca tem uma palavra de avanço, de disposição. Nunca tem uma palavra amiga, uma palavra boa, uma palavra que sempre te critica, te coloca para baixo. Sempre faz com que você desça a ladeira abaixo. Nunca... ser vagalume dá trabalho. Porque se você tá na floresta, eu fiz uma live sobre isso. Se você tá na floresta, a dona cobra, o senhor tigre e todos os outros animais querem saber por que você tá brilhando. Mas ninguém pergunta o que você passou para chegar onde você chegou. Então, toma consciência disso. Olha para você. Se enxergue, mas olha para você da forma que você merece ser visto. E não da forma que as pessoas até agora há pouco estavam te vendo. Eu quero que você comece, eu já estou finalizando, eu quero que você comece a sua segunda-feira diferente. Porque quem me conhece sabe que eu não faço live de domingo. É muito difícil eu fazer live de domingo. Só que hoje foi um dia que quem me viu, viu que eu tenho estado inspiradíssimo. E todas as vezes que eu senti de vir aqui para compartilhar algum nível de conhecimento com vocês, eu vou vir aqui, eu vou aparecer aqui, aonde eu estiver, seja na rua ou dentro de casa, eu vou abrir aqui a live e a gente vai conversar, vamos dialogar juntos. Olha o que a Débora está dizendo. Código de ética e caráter. Sabe como? Ética é o que fazem na sua frente e caráter é o que fazem nas suas costas. Com quem você está andando? A Claudinha colocou, seja seu maior motivador diário. A Débora colocou, é forte. Tem mais gente aqui que colocou comentário, que passou. E é isso, gente. É sobre como a gente escolhe lidar com isso. É sobre como a gente escolhe trabalhar o nosso merecimento. E aí, tem uma outra coisa. A quarta coisa é, evolua sempre.
esteja disponível. Eu costumo sempre dizer, e falo para os meus alunos, falo para os meus pacientes e para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, que todas as vezes que nós temos a oportunidade e a capacidade de acessar um nível maior de conhecimento, nós, de fato, estamos anos-luz à frente de quem não está buscando nada, de quem não está fazendo nada. Então, aconteça o que acontecer, continue respirando. Não deixe que as pessoas validem a capacidade que você sabe que você já tem. Se alguém te perguntar alguma coisa, você responda, se fizer sentido para você. E se a resposta for para menosprezar, para machucar, para descredibilizar alguém, o melhor a se fazer é ficar quietinho, é não dizer nada. Porque eu aprendi, eu ensino para os meus alunos sempre o seguinte: só responda se alguém te perguntar. Só dê a sua opinião se for da tua alçada e se for com você. Se não for com você, se for sobre a vida do outro, o problema é do outro. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Não fica querendo responder o que não te foi perguntado. Se não foi perguntado para você, é porque a tua opinião não é importante. E quando a tua opinião for importante, se assim for, a pessoa vai te perguntar. Então, toma consciência disso. Que live maravilhosa, que assunto gostoso de ser tratado. Que assunto gostoso de se falar. E eu vou subir mais pesquisas essa semana, porque eu quero fazer as lives de acordo com aquilo que as pessoas me sugerir. Trouxe a sugestão. Então, se você tiver algum tema que você queira que a gente fale aqui, que a gente discuta aqui, eu quero convidar você a mandar lá no meu direct. Vai lá no meu direct, no meu WhatsApp. Manda para mim sobre algum assunto que você gostaria de tomar nota, de tomar conhecimento. Que se for algum assunto que eu não conheça, eu vou estudar para falar sobre esse assunto. E vou trazer sempre alguém que fala sobre o assunto, que tem notoriedade no assunto e que tem capacidade para tirar dúvida, para dialogar com a gente e a gente fazer aqui um bate-papo bem legal. Essa é a quarta. E a quinta, para a gente fechar, o quinto passo para você trabalhar o seu merecimento, eu vou falar tudo de novo. Vou pedir para alguém escrever aí para mim no comentário. Então, são 5 passos para eu trabalhar o meu merecimento. Primeiro, tenha uma mentalidade flexível. Segundo, faça afirmações positivas. Como, por exemplo, eu quero, eu consigo, eu vou realizar. O que eu quero conquistar, eu vou conquistar. O que eu acredito que eu vou conquistar, eu vou conquistar. E aí você vai falando. Eu quero... E vai dando nome para o que você quer. Até que você consiga vivenciar exatamente aquilo que você está verbalizando. Tem um trecho bíblico muito interessante. É impossível não falar sobre isso e não falar da Bíblia. E eu quero que vocês transformem minhas palavras de forma que faça sentido para você. Porque não é sobre religião, mas é sobre uma bússola aqui dentro da minha fé, daquilo que eu professo, de Deus, de Jesus, que é aquilo que eu acredito e faz sentido para mim. Mas transforme minhas palavras de forma que faça sentido para você. Tem um trecho bíblico que diz o seguinte: toda palavra lançada nunca volta vazia sem antes fazer aquilo a qual foi designado. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo é, tudo aquilo que você verbaliza, seja para as pessoas, seja para o seu patrão, seja na tua casa, para tua mãe, para o teu pai, para o teu amigo, para o teu vizinho, seja para quem for, tudo que você disser vai ser direcionado e vai fazer sentido, vai acontecer exatamente o que foi dito, mas volta para você. Então, trocando em miúdos, o que eu acabei de dizer é, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. E fique tranquilo, porque o plantio é voluntário, mas a colheita é certíssima. É algo que eu não tenho dúvida nunca. E eu digo sempre, reforço e digo sempre, quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Então, primeiro, tenha uma mentalidade flexível, faça afirmações positivas. Terceiro, agradeça. Quarto, evolua sempre. E o quinto, elimine pessoas tóxicas da tua vida. Elimina. O que você está esperando para eliminar essas pessoas? O que você está esperando para tirar essas pessoas do seu caminho, da tua vida? Porque se a gente alimenta pessoas tóxicas, sabe o que acontece? Acontece o que o apóstolo Paulo, em uma das suas composições textuais, disse: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, peraí, gente. Então, o que eu quero dizer com o que eu estou dizendo? Coloque a mão na consciência. Entenda que você é a média das 5 pessoas que você se conecta.
Você é a média das 5 pessoas que você lida cotidianamente. E aí a pergunta que eu tenho para você, para a gente finalizar é: quem são as 5 pessoas que você mais está convivendo? Quais são os hábitos dessas pessoas? O que essas pessoas estão fazendo? O que essas pessoas estão consumindo? Quais são as referências que essa pessoa tem? Quais são as referências que essas pessoas são? Como que elas são vistas? Olha, olha o que o Washington disse aqui. A crítica do outro sobre mim não me define. É exatamente isso. A Mariana teve que dormir porque é uma neném que vai para a escola amanhã com certeza. Ela colocou: eu acho tão importante os pais alertarem nós crianças sobre melhor viver a vida em relação ao outro e as emoções. É isso aí, Mari. Olha o que a Mari colocou. Carole, a verdade sempre prevalece. O importante é que você saiba quem você é. Tenho certeza que você é incrível. Olha que linda, gente. A Mari falando para a Caroline. Que coisa linda. Então, queridas pessoas, lindezas do meu coração, vamos juntos nessa jornada. Vamos avançando junto, porque à medida que eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente amplia junto os nossos níveis de conhecimento e a gente aprende sempre. Então, se você tiver alguma coisa para me ensinar, saiba que eu estou aqui sempre aberto para ouvi-los, estou aqui sempre aberto para acolhê-los e aí a gente vai discutindo sobre os vários fatores, sobre a oportunidade de nós evoluirmos todos juntos. Tem uma frase, que é a frase da minha vida, que diz o seguinte: ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Então vamos juntos nessa jornada. Vamos juntos aprender, vamos juntos conhecer, vamos melhorar todos os dias. Vamos ser primeiro as melhores pessoas para nós. Eu costumo sempre dizer, como disse lá no início e reforço para as pessoas que estão entrando aqui agora, eu digo sempre o seguinte: se você tiver a oportunidade de tomar um café comigo, lembre-se sempre de se lembrar e nunca se esquecer de que naquela oportunidade, naquela dada ocasião, será o melhor café que você vai tomar. E por que será o melhor café? Porque dentro das 5 linguagens do amor, o tempo de qualidade é uma linguagem que eu prezo muito, além dos presentes, das palavras de afirmação, dos gestos, enfim. Então, meu muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo até aqui. Peço a gentileza de vocês que sejam compartilhadores do bem. E eu não vou pedir para você compartilhar essa live porque eu não tenho esse hábito. Eu não vivo de curtidas. Eu vivo por fé e não por vista. Porque eu entendi que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a verdade de tudo aquilo que a gente sempre espera. Então eu espero que essa live alcance mais vidas. Eu espero que mais pessoas sejam impactadas por autoconhecimento. E se não for por intermédio dos meus ensinamentos, que sejam por intermédio dos ensinamentos de todas as pessoas que de alguma forma estão sendo contribuição ou são contribuição para o mundo. Vamos juntos nessa jornada. Obrigado, Paula, Daniel, Claudinha, Gustavo, Gu, meu aluno, um abração para você. A Cia Oliveira, o China, a Glauci, quem mais está com a gente? Felipe Ribeiro, deixa eu ver aqui, gente. O Tauanzinho, a taróloga Marielle, está conosco também. A Débora, Daniel. Vamos lá, gente. Deixa eu falar alguns nomes aqui. O Enzo está com a gente. Um beijo no seu coração, meu irmão amado, querido. O Fabi, João, a Daniele, a Camille. Deixa eu ver quem mais, gente. Está subindo tão rápido aqui. Deixa eu ver quem mais, para não esquecer ninguém. O Vitor, a Andressa, o professor Tiago, um mestre querido. A doutora, psicóloga querida e amada, a doutora Adriana Jungers. Quem mais? A Anne, o Diego, o Bigode Barbeiro. Vamos lá, quem mais? Beijo, Mariana. Deixa eu ver, gente. A Carolina eu falei. Tá conosco também o Lojão das Pratas, viu, gente? Que é com quem eu faço os meus anéis, hein? Então entra lá,
Lojão das Pratas, underline, lá você vai encontrar as melhores joias, lá você vai encontrar o que você precisa. Os melhores adereços, esses adereços que eu uso aqui é tudo de lá, coisa linda. Lá você vai entrar sem nada e sair brilhando, tá bom? Momento propaganda aqui. Gente, obrigado por me acompanhar, obrigado por todos vocês estarem aqui, que vocês possam saber, entender e compreender que todas as vezes que a gente tem a oportunidade, tá conosco também o Thales, Ronald Lopes. Ronald Lopes é campeão olímpico, um atleta sensacional, Igor Bruno, enfim. A todos vocês, meu muito obrigado. Eu vou postando para vocês o que vai acontecendo aí ao longo da semana. Nós temos treinamentos que estão se aproximando agora no dia 17. A gente vai dar o segundo módulo já com a formatura da turma 3.1 de inteligência emocional. Você também é o nosso convidado. Eu vou mandar essas informações, vou colocar tudo no feed, essas informações, ou no meu story. Então, para você que acompanha o meu trabalho, para você que me acompanha, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e amanhã, se assim Deus permitir, ao longo do dia a gente vai conversando, a gente vai se falando. E é como eu disse lá no início, se você tiver algum tema que você queira que a gente discuta aqui, é só ir lá no meu direct, sugerir pra gente, a gente vai visualizar, estudar sobre o assunto e a gente vai fazer uma live aqui para trazer para vocês e a gente vai buscar esse conhecimento juntos. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, que Deus ilumine, paz, saúde e sucesso sempre. Bye, tchau.